Vamos ver como usar o Cebit para aquilo que ele é mais utilizado, responder arquivos JSON dinâmicos para uma aplicação HTML e usar à vontade. Olá, internauta, Pupo falando. Hoje eu vou mostrar para vocês como usar o Java para escrever um servlet que responde a uma requisição com um JSON dinâmico, que utilizamos para implementar APIs, que é hoje em dia o que mais se faz em Java. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrá-los de que este canal está começando, está precisando de inscritos, então dá uma forcinha aí. Se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos são de não inscritos, então você provavelmente é uma delas. Quase 80% é de não inscritos. Então clica aí no inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. Vou começar criando um projeto aqui, vou usar o Java Ent, nome da aplicação, vou chamar de Web App Servlet JSON List. Importante colocar esse use dedicated folder for storing libraries, porque nesse projeto a gente vai usar uma biblioteca. E quando a gente usa esse recurso, a biblioteca é copiada para o caminho relativo dentro do próprio projeto, facilitando assim a distribuição do teu projeto e o compartilhamento com outros que eventualmente trabalham no mesmo. Clico em Next, estou usando aqui no servidor Glassfish, clico em Finish, daqui é um projeto com HTML em branco. Em Source Packages eu crio um Java Package, chamo de Servlets. Dentro desse package eu crio um servlet. Vou chamá-lo de JSON List Servlet e vou deixar como padrão URL /list.json. Tenho que mudar tudo para Jakarta. Não é um text /HTML que vamos desenvolver, e sim um application /JSON. O CSS a gente pode manter. Esse conteúdo do try a gente remove. Vamos escrever o JSON simplesmente dando out print ln dos textos usando a formatação do JSON. Mas existem bibliotecas que facilitam para a gente e deixam o código muito mais legível. O repositório onde mais temos códigos open source disponível é o GitHub. Então eu vou entrar lá e vou procurar por Java JSON. Existem várias opções. Uma que eu gosto muito, que é bem prática e fácil de usar, é essa aqui. Vou mostrar na prática ali, mas é só clicar nesse link que ele vai fazer o download de um arquivo. Esse json.jar com o número do release aqui. No NetBeans, aqui em Libraries, a gente vai adicionar ela aqui, ó, clicando em add jar /folder. Seleciono aqui o arquivo na pasta de downloads. Já vem habilitado, mas se não tiver, habilita aqui copiar para a pasta de bibliotecas, que assim esse arquivo vai ser copiado para dentro do projeto numa referência relativa, facilitando a distribuição e o compartilhamento com outros desenvolvedores. Uma vez aqui a nossa biblioteca, a gente já pode usar ela à vontade na nossa classe. Vou fazer um teste, eu vou usar aqui o JSON Object. Quando eu uso pelo autocomplete dou um Enter, ele automaticamente coloca aqui em cima o import para a gente. Eu crio um JSON Object, eu uso o método append para definir um atributo. O atributo vai se chamar datetime, que é aqui, e o valor vai ser a data hora do servidor. E aí eu pego esse objeto e devolvo ele no out, que representa a minha resposta. Vou executar aqui a aplicação, eu tenho que entrar na minha URL, list.json, e está aqui o objeto JSON. Ele fica formatado bonitinho porque eu uso uma extensão do Chrome que faz isso, que é essa aqui, ó, JSON Viewer. Pesquisa por essa extensão do Chrome e instala ela que vai ficar a formatação bonitinha aqui do JSON. Não é o datetime que eu quero, vamos fazer uma lista de strings. Eu vou declarar um array list de strings chamado list, agora não vamos mais precisar disso aqui, e eu vou declarar um JSON array usando o autocomplete para ele colocar o import lá em cima automaticamente, ó lá, como ele acabou de fazer. E para cada elemento da lista, eu dou um put no array. Eu adiciono a lista no objeto e agora vamos ver como ficou nosso JSON. Ele ficou com um array vazio, porque não tem nada ainda. Vamos considerar a possibilidade que tem um parâmetro chamado add e que a gente receba também um parâmetro chamado text. A gente só adiciona esse texto recebido como parâmetro na lista. E aqui nem estou fazendo controles, hein? Aqui no nosso URL, eu coloco a interrogação para enviar parâmetros, eu coloco add e comercial text é igual testando. Olha lá, o testando apareceu lá. Se eu der um F5, como essa URL tem texto aqui, ele vai adicionando várias. Testando 1, testando 2 e assim por diante. E agora isso está ficando salvo. Se eu parar o servidor, inclusive eu tenho que remover aqui esses parâmetros para atualizar, porque senão ele vai ficar adicionando sem parar. Vamos pensar agora num para remover. Vamos considerar que existe um parâmetro chamado remove. E aí eu vou ler o índice a ser removido. E tem o método remove da minha lista que recebe o índice. É ele que eu vou remover. Se eu adicionar aqui o parâmetro remove e comercial i igual a 1, ele limpou a lista porque ele reimplantou a aplicação, tá? Então ele não vai ter nada aqui para remover. Ele vai dar erro porque ele vai tentar remover algo que não existe. A gente não está colocando os devidos tratamentos aqui. Primeiro vamos adicionar alguma coisa. Add text é igual testando 1, text é igual testando 2 e text é igual testando 3. Ali. Agora eu vou remover o 2. Remove e comercial e igual a 1, porque eu estou mandando o elemento do array. O elemento do array em Java começa em 0. Apaguei o 2. Se eu apagar o 0, vai sair o 1 dali, sai 1. Se eu mandar agora o 0, que mudou, né? Agora o meu elemento
primeiro ali o testando 3 é o 0, pronto, limpou a lista. Aqui nos testes, a gente está testando direto na URL. Tem ferramenta mais apropriada, mas não vou entrar nisso agora. Mesmo se eu quisesse aqui manter, já é um objeto complexo, é um objeto com uma lista dentro dele. Eu poderia usar esse objeto e eu coloco como atributo um datetime. Quando eu observo aqui na minha aplicação, eu tenho o datetime e eu tenho a lista. Da mesma forma que eu continuo podendo usar normalmente a inclusão e a remoção de itens aqui na minha lista. Vamos ver agora como usar esse JSON numa aplicação HTML. Vamos usar o view. Então aqui no HTML a gente vai implementar um código que consome aquela lista JSON e eventualmente manda parâmetros para incluir ou para remover um valor. A gente vai usar o view. Então, quando pesquisa por Vue, que é um framework JavaScript para front-end, aqui em Get Started, ele tem no Quick Start um guia de início rápido e eu vou usar ele. Eu vou usar aqui o link do CDN, vou colar aqui dentro do meu head, aí eu vou copiar esse bloco de código pronto que ele tem aqui, que mostra só uma mensagem, e vou colar e colo ele dentro aqui do meu div. Alt Shift F formata aqui meu código, e eu vou dar um play só para ver se ele está funcionando ok. Está funcionando ok, porque apareceu Hello View. Eu não preciso mais do Quick Start. Volto aqui pro meu código, quem tiver interesse pode ir mais a fundo lá no View, tá? Aqui eu vou fazer uma coisa rapidinha para a gente experimentar só. Vou remover essa mensagem daqui, e eu vou estruturar aqui a minha classe. Eu não preciso de mensagem, o que eu vou ter aqui é um objeto para guardar a lista de itens e uma variável para armazenar um item novo. Ele está reclamando aqui de ponto e vírgula, corrijo. Um warning aqui de ponto e vírgula, então eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, aqui e aqui. Depois do lado eu vou criar um bloco para escrever meus métodos na instância view. O primeiro método é o que vai ler os dados. Começo aqui declarando uma URL, leio a resposta, dando um fetch na URL, converto para JSON e jogo no objeto data, atribuo a lista dos dados como itens dessa minha instância view. Só para lembrar, é aqui, ó, ao colocar list.json, esse é o nome do atributo que a gente deu para o array de strings. Eu vou precisar de um método para adicionar um valor. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida é considerar que esse novo item ele vai ser enviado no próprio método fetch. Para isso funcionar, eu tenho que acrescentar um parâmetro no meu método e incluir os parâmetros add e text na minha URL. Depois de chamar o fetch para esse novo item, eu limpo ele só para que o usuário tenha uma interação um pouco mais fluida. Bom, de forma semelhante, eu preciso do método remove. E aí eu posso usar o mesmo raciocínio, considerando que eu não vou passar nada para ser incluído, mas sim para ser removido. E tendo dois parâmetros, eu até posso deixar isso a cargo de quem vai invocar o método. Então eu declaro aqui uma variável com um índice para ser removido e coloco um novo comando aqui para, caso tenha um índice para ser removido, inclua o remove e o índice na minha URL. Se eu salvar aqui e executar aqui, eu vou até dar um F12 para ir depurando, então eu não tenho interface nenhuma ainda para mostrar, mas não tenho erro nenhum acontecendo. Agora a gente pode ir lá no bloco HTML, coloco aqui um H1 com o nome da aplicação, aí eu coloco o input com o vModel para o novo item, só para fazer uma associação entre esse item aqui e o próprio input. Quando o usuário alterar o input, o item receberá o valor do input e vice-versa. Ele mostra aqui um erro, mas eu vou desabilitar esse erro que ele está falando do vModel, porque o vModel não é um atributo do HTML, é um atributo do Vue. O editor só não sabe disso. Eu vou ter um botão invocando o add. A gente ainda não vai ver o resultado aqui na página, mas a gente já consegue testar isso aqui. Salvando isso aqui, se eu atualizar, eu já tenho aqui o elemento, posso colocar aqui, ó, teste 1, clicar no add, e aqui se eu atualizar, o teste 1 apareceu ali, quer dizer que o add está funcionando, ele só não está listando. Então eu vou abrir aqui uma UL, crio uma UL com um vFor, que é um recurso do Vue, onde ele vai percorrer o item de todos os itens, que é esse aqui, que está associado com o que vai ser retornado do JSON, usando como chave o próprio item. Dentro dali eu faço a interpolação do item e vou incluir mais um botão para remover o index desse item na lista itens, como parâmetro desse método remove que já está lá. Uma coisa que a gente precisa fazer é invocar esse fetch aqui a primeira vez, porque senão ele só vai ser invocado se eu clicar em adicionar ou remover. Aqui no exemplo, se eu entrasse com o teste 2, e clicasse no mais, ele funcionou, mas eu quero que isso aconteça logo que o usuário carrega a página. Então, para permitir isso, eu preciso implementar o método created, está sendo Vue, aqui antes do método. Coloco uma vírgula aqui. Esse método ocorre em sincronização com a inicialização da instância Vue, e aí eu uso o await para chamar o fetchData aqui. Salvo, e agora quando eu atualizo aqui a minha página, eu já tenho os dois itens, posso adicionar também o teste 3, e agora está funcionando. Posso colocar qualquer coisa aqui. Esses itens, toda essa comunicação está sendo feita de forma síncrona a partir de um arquivo JSON que é gerado dinamicamente. É isso aí, uma introdução rápida e implementação de respostas JSON em Servlets Java. Espero que tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Mais vídeos na sequência, vou mostrar como usar isso aí em uma interface web de maneira dinâmica utilizando o Vue. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e até o próximo vídeo.